E agora a gente vai conhecer o for, que é a primeira grande estrutura de laço do Python, que permite que a gente execute múltiplos códigos em sequência sem ficar repetindo eles. Então, vamos lá. Qual que é a ideia do for? Imagine que vocês querem executar uma sequência indefinidamente ou definidamente, por exemplo. Que nem eu dei o exemplo lá na parte lógica de programação, meu pai ficava mandando eu lavar louça, por exemplo. Dependendo de quantas vezes, tipo, ele chegava lá, pô, a louça está suja, lava de novo. Se chegasse, eu executasse a tarefa mal feita, chegava, lava a louça de novo. E isso se repetia infinitamente. Eu poderia fazer programas de computador que ficam avaliando expressões ou ficam calculando coisas em função de algum outro parâmetro. Então, para isso, a gente precisa dessas estruturas, que são estruturas de laço, que vão ficar presas dentro de um intervalo até que alguma coisa aconteça. A primeira delas é o for. Então, o for, se a gente for traduzir literalmente, seria como se fosse um para. Tá? E aí, agora eu vou fazer uso do range, que a gente já estudou na última aula. Então, vamos lá. Se eu colocasse, por exemplo, aqui range 10, simplesmente 10, e eu converter isso aqui em lista, ele vai criar uma lista de 0 a 9. Tá? Então, aqui no for, a gente precisa seguir algumas regrinhas para construir ele. A primeira delas, a gente tem que especificar uma variável logo depois do for. Então, eu vou colocar aqui for i, e por convenção, a gente em programação costuma utilizar o i e dizer para i, para cada valor de i, e não necessariamente tem que ser i, eu posso escrever aqui qualquer coisa, qualquer variável. Mas, na sequência, eu vou dizer para cada i no intervalo, ou seja, in, e aí eu vou especificar o meu range. O que eu estou dizendo aqui? O Python, ele vai para cada vez que ele passar por cada um desses elementos daqui, do range, ele vai atualizar o valor de i, ou seja, o i inicialmente vai ser 0, depois vai ser 1, vai ser 2, e dentro disso aqui ele vai executar o código que acontecer aqui, quantas vezes para cada elemento que aparecer aqui dentro. Eu vou começar com um exemplo, porque isso aqui pode ser um pouco confuso caso vocês nunca tenham visto uma estrutura de laço. Eu mesmo me confundia bastante quando eu começava a programar. Então, eu vou colocar aqui, para que ele printe o valor de i, para cada vez que essa estrutura, para cada vez que a gente passar por algum elemento do range. Se eu executar essa célula, o que vai acontecer? O Python vai gerar esse range e vai abrir ele. Ou seja, lembra que eu falei que era como se fosse um estilingue? Agora ele vai soltar o estilingue e abrir esse valor. E aí vai criar uma lista. Esse elemento dentro do range aqui, ele precisa ser um iterável. Qualquer coisa que seja um iterável. Então eu tranquilamente poderia passar por uma lista, tranquilamente eu poderia passar por um dicionário, eu poderia passar por uma string, porque conforme a gente já aprendeu, eles são iteráveis. E iteráveis são todo e qualquer tipo de variável que é armazenado numa forma sequencial. Tá? Se a gente contém uma variável que contém uma sequência de valores dentro desta variável, isso aqui é um iterável. Então, voltando para cá, o range, por mais que ele, na sua essência, ele não seja de cara um iterável, na sua essência ele é um iterável. Então, ele pode ser usado aqui no for. Então, o Python vai abrir, criar o range e vai expandir ele. Então, no caso, imagine que o Python tem em suas mãos essa lista aqui. E aí o Python vai, uma vez por outra, ele vai passando o valor de 0 para i e executa isso aqui. Quando acabar essa função, ele volta aqui e pega o próximo valor, diz que i é igual ao próximo valor e executa isso aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, quando eu executar isso aqui, eu espero que ele printe todos os valores desse range que estão sendo atualizados dentro do meu i. Okay? Se isso aqui não ficou um pouco confuso a explicação, sugiro que daqui a pouco vocês deixem um comentário aqui pedindo uma outra explicação, alguma outra coisa, ou mesmo pausem e tentem rever esse trecho de vídeo, porque eu tenho consciência que eu falei muita coisa ao mesmo tempo e acaba sendo um pouco confuso para quem nunca viu isso aqui, mas eu acho que executando e vendo na prática, pausando o vídeo ajuda bastante. Então eu vou executar. Olhem o que aconteceu. Esse trecho de código aqui foi executado 10 vezes. Ah, mas por que 10 vezes? Não tem 9 aqui? Porque a gente tem um 0 aqui no final. Então, são 9 mais 1, 10. Ok? Lembrem, o range, ele inicia no primeiro valor, incluindo o primeiro valor, no caso ele inclui o 0, e ele não inclui o último valor. Ok? Então, a gente tem o range aqui, tá? E ele printou isso aqui 9 vezes.
Eu poderia, da mesma forma como eu fiz no if, lembrem, a gente tem indentação, ou seja, todo código que tiver indentado abaixo do for pertence ao for. Eu poderia colocar várias coisas aqui. Por exemplo, o que vai acontecer se eu colocar isso aqui? Pausem o vídeo e tentem imaginar. Então, se pausaram, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui olá 1, olá 2, olá 3, porque ele vai repetir esse trecho de código aqui cada vez para cada uma das iterações. Então, reparem, a gente ficou com um código relativamente pouco poluído, mas a gente executou várias vezes. E como eu comentei com vocês, imagine que isso aqui pode ser uma lista, porque uma lista é um iterável. Vou criar uma lista aqui com A, B e C, e eu vou digitar para cada I no L. Ou seja, em vez de usar o range agora, eu estou usando o L, que é um objeto iterável já. Então eu poderia passar ele nesse ponto. O Python vai atualizar o valor de cada vez para cada um desses valores e usar dentro desse trecho de código. Eu posso querer usar o I ou não. Às vezes eu não preciso usar o I. Eu posso simplesmente definir o I, mas deixar ele lá, não precisar usar no meu trecho de código aqui para fazer alguma coisa. Então eu vou colocar aqui print I e reparem que a gente iterou sobre essa lista. Eu poderia iterar sobre um nome, uma string, por exemplo, caso o meu nome é Rodrigo. Se eu executar, ele mostra todas as letras do meu nome. E agora eu queria mostrar para vocês uma operação aritmética a mais, que eu acabei não mostrando antes, que é o resto da divisão. O resto da divisão, a gente usa o atributo percentual. O que isso aqui vai dizer? Se a gente tivesse 5 dividido por 2, a resposta seria 2,5. O resto dessa divisão é 1, porque ele divide perfeitamente 2 vezes e sobra 1. Tá? Para que serve isso? Porque todo número na qual o resto da divisão por 2 for 1, matematicamente é ímpar. E se o resto da divisão for 0, ele é par. Então eu poderia fazer uma combinação aqui, iterar sobre 100 números, por exemplo, e printar todos os números pares ou números ímpares apenas, usando for e if. Como é que eu faço isso? Eu viria aqui e colocaria, para cada i no intervalo de 100, eu vou perguntar se i é divisível por 2, se for divisível por 2, aliás, se o resto dessa divisão for igual a 0, essa é a pergunta que eu tenho que fazer, o resto da divisão for igual a 0, eu digo, é par. E eu vou utilizar aqui um macete que eu usei na primeira aula de strings, que é usar o format para colocar alguma variável dentro de uma string, só para ficar um print de uma linha só. E eu vou colocar é par. Então lembrem, quando eu abria e fechava chaves, eu venho aqui no final, dou um ponto format e boto o que eu quero que se encaixe dentro das chaves. Ao executar isso aqui, a gente tem que 0, é par, 2, blá, 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 e assim até o 98. Uma dica que eu dou para fazer vocês aqui no Jupyter, vocês podem clicar com o botão direito aqui e Enable Scrolling Outputs. Então ele vai condensar isso aqui e colocar uma barrinha para a gente não ocupar tanto espaço vertical. Tá bom? Então agora com esse tipo de estrutura aqui, com for, com if, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode criar muitas complexidades, um código dentro do outro, usar o if aqui, usar o for aqui. E aí na lista de exercícios que eu deixei no final desse módulo, eu sugiro que vocês tentem, antes de ver as respostas que eu apresentei, tentem parar e pensar, porque eu coloquei exercícios que não são tão simples, vocês vão ter que olhar todos os conceitos, muitas vezes tentar colocar no papel, ou mesmo abrir as apostilas para tentar combinar essas diferentes ferramentas que vocês estão aprendendo para atingir algum objetivo. De novo, essa é a melhor forma que vocês vão ter para conseguir programar com qualidade. É praticando, é exercitando, é tentando usar as ferramentas que a programação dispõe para vocês para alcançarem os objetivos. Então, até a próxima aula.